Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Maravilha podermos adorar ao nosso Deus juntos, podermos louvá-lo. Como o início em um domingo, primeiro dia da semana, um prenúncio daquilo que vamos fazer, não apenas em um ambiente de culto, mas em todos os dias da nossa vida, inclusive nesta semana. Que assim o seja. Amém. Meus irmãos, estamos retornando já pela terceira semana a nossa caminhada em Isaías, que iniciamos em 16 de julho do ano passado, tá? Praticamente completando um ano. E hoje, irmãos, nós vamos para a nossa mensagem número 39. E antes de nela entrarmos, quero lembrar com os irmãos este tema geral do livro de Isaías, que temos repetido durante essas 39 mensagens. Vamos lá? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Irmãos, nós já aprendemos que Isaías encerra uma primeira parte do seu livro no capítulo 39. Esta primeira parte é uma parte mais pesada de advertências e de condenação diante das escolhas erradas que o povo de Deus tomou naquela época, buscando alianças com povos pagãos, povos que não criam no Senhor, em lugar deste povo de Deus, de fato, confiar no Senhor. Inclusive, irmãos, o capítulo 39 termina exatamente com uma advertência / profecia de que a Babilônia iria dominar ao povo de Deus, o que de fato veio a acontecer algumas décadas mais à frente. Bem, começamos então a segunda parte do livro de Isaías, que vai do capítulo 40 até o 66, a qual o tom muda, traz principalmente mensagens de esperança para o futuro. 2 semanas atrás, nós começamos esta segunda parte com o capítulo 40, e nós vamos ver do 40 até o 48 uma sessão específica do livro de Isaías, aonde o Senhor vai estar trazendo, como eu disse, mensagens de esperança, mas também vai ser uma sessão onde o Senhor vai estar confrontando a desconfiança do povo para com o próprio Deus. Nós tiramos, meus irmãos, esta desconfiança lá do capítulo 40, do versículo 27, deixa eu lê-lo para vocês novamente, aonde o povo diz o seguinte: por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? Aí sim o povo responde: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. A razão disso, irmãos, é porque o povo estava no cativeiro babilônico. Isaías está escrevendo no capítulo 40 e diante para o povo no futuro, e já está avisando que o povo iria desconfiar do cuidado do Senhor, do carinho do Senhor, do amor do Senhor por eles. Então, do capítulo 40 até o 48, Deus está, digamos assim, se defendendo. Deus está mostrando que não, de fato, Ele cuidava do seu povo, mas que o povo estava colhendo o resultado das suas próprias ações, das suas próprias escolhas. Hoje, irmãos, vamos chegar ao capítulo 42, quero convidar você a ler comigo os seus 25 versículos, Isaías, capítulo número 42, dá sempre aquela olhada para a direita e a esquerda, e ver se alguém precisa pegar uma carona com você, para a gente fazer uma leitura bem uniforme, bem bonita, e estamos usando, como os irmãos sabem, a NVI. Diz assim, Isaías, capítulo número 42. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz das ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para cobrir os olhos abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor,
este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Cantem ao Senhor um novo cântico, seu louvor desde os confins da terra. Vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz. Regozijem-se os povoados habitados por Quedar. Cantem de alegria o povo de Selá, gritem pelos altos dos montes. Deem glória ao Senhor e nas ilhas proclamem o seu louvor. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro despertará o seu zelo. Com forte brado e seu grito de guerra, triunfará sobre os seus inimigos. Fiquei muito tempo em silêncio e me contive calado. Mas agora, como mulher em trabalho de parto, eu grito, gemo e respiro ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e secarei toda a sua vegetação. Tornarei rios em ilhas e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Mas retrocederão em vergonha todos aqueles que confiam em imagens esculpidas, que dizem aos ídolos fundidos: vocês são nossos deuses. Ouçam surdos, olhem cegos e vejam. Quem é cego, senão o meu servo, e surdo, senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como o servo do Senhor? Você viu muitas coisas, mas não deu nenhuma atenção. Seus ouvidos estão abertos, mas você não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor de sua retidão, tornar grande e gloriosa a sua lei. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas e escondido em prisões. Tornou-se presa, sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo, sem que ninguém o reclamasse, dizendo: devolvam. Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor, contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram à sua lei. De modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, contudo nada aprenderam. Isso os consumiu, e ainda assim não o levaram a sério. Irmãos, um pequeno problema do nosso texto, aliás, um problema em outras partes da profecia de Isaías, é a identidade do chamado servo do Senhor. Em algumas partes, ele é apresentado cumprindo, realizando a vontade de Deus e honrando os desígnios, as vontades de Deus para ele. Mas em outras partes, nós vemos o oposto. Nós vemos este servo do Senhor desapontando Deus com sua incredulidade e a sua desobediência. Mas como pode ser isso? Como a mesma pessoa estaria agindo de maneira tão correta e tão errada ao mesmo tempo? Irmãos, a explicação, a resposta, na verdade, é muito simples. O Senhor está fazendo um contraste entre, de fato, dois servos do Senhor. O seu servo escolhido, Israel, o povo escolhido do Antigo Testamento, e um outro servo, o povo, a nação de Israel, e um outro indivíduo, e ambos ele tem chamado no texto de servo do Senhor, fazendo, portanto, este contraste. Israel, por sua vez, ele é servo do Senhor porque ele deveria ser uma luz para as nações. Ele deveria atrair os povos para que eles se rendessem ao Deus de Israel, a Yahweh, e o servissem. Porém, irmãos, nós já falamos isso inclusive em outras mensagens, Israel falhou miseravelmente nessa missão. Inclusive, no salmo que nós lemos no início do culto, se você lembra bem, Salmo 67, fala lá sobre as nações sendo atraídas para louvar o Senhor. Essa era a função, a missão de Israel no Antigo Testamento, atrair os povos para isso. Porém, Israel falhou miseravelmente, como eu disse. E naquilo que Israel falhou, Deus agora levanta um novo servo prometido.
e este é o Messias, e esse, de jeito nenhum, iria falhar. Israel foi reprovado por Deus, vez após vez. Por exemplo, quando passava pelo deserto, entre o Egito e a terra prometida, aonde percorreu durante 40 anos. Por sua vez, o Messias, Jesus, foi ao deserto por 40 dias e 40 noites para ser tentado diretamente pelo diabo, e ele triunfou completamente. Israel desobedeceu e desrespeitou a palavra do Senhor, a lei dada por Deus, deixando de crer nas suas promessas, deixando de confiar no Senhor. Por outro lado, o Messias, Jesus, por sua vez, bem disse o Senhor através do apóstolo Paulo, abro aspas, porque o fim da lei, ou seja, o cumprimento da lei é Cristo, para a justiça ou para a justificação de todo o que crê, Romanos 10, 4. Contraste de desobediência a Israel para a obediência, o Messias, Jesus. Diante disso, meus irmãos, capítulo 42 de Isaías vai nos ensinar a seguinte grande ideia para você anotar aí no seu boletim. Apesar das limitações daqueles chamados por Deus, Ele nos salva pela perfeição do servo prometido. Apesar das limitações daqueles chamados por Deus, Ele, o Senhor, nos salva pela perfeição do servo prometido. Amados irmãos, desde o jardim do Éden, nós temos pecado contra o Senhor. Nós temos abandonado tudo o que Ele nos diz e temos desprezado as suas promessas. A incredulidade está tão presa, tão arraigada em nós, seres humanos, que as falhas de Israel não chegam realmente a ser uma surpresa. De fato, o Senhor jamais esperou, jamais pediu perfeição de nós e muito menos também de Israel. O que obviamente seria injusto, nós somos pecadores. Perfeição não é um traço da nossa personalidade, da nossa existência, da nossa pessoa. Então, o que Deus de fato esperava? Porque mesmo desobedientes, mesmo, irmãos, sendo limitados, o que se espera de nós, seres humanos, o que se esperava inclusive de Israel, é que nós nos voltássemos ao Senhor em nossa fraqueza e colocássemos unicamente nele toda a nossa esperança e a nossa obediência. Mas se você é um leitor atento do Antigo Testamento, você percebe que mesmo antes de Abraão ser chamado, ou seja, antes de Israel ser iniciado em sua gênese, em seu começo, nós vemos a humanidade, depois do próprio Israel, passo a passo, vez após vez, desagradando o Senhor. Você já reparou, meus irmãos, como o Antigo Testamento é uma coletânea de fracassos? Você tem o próprio pai da fé, Abraão, que comete um tropeço após o outro. Ele duvida de Deus 2 vezes, ao ponto de colocar a sua própria esposa em risco. O seu filho, Isaque, era um tanto quanto fraco na disciplina com seus filhos. Jacó, então, depois vem e o próprio nome dele já mostra que a coisa não está indo bem. Então, meus irmãos, nós não temos heróis na Bíblia. Nós temos um herói. Ele morreu numa cruz. A vida perfeita de Jesus, irmãos, é o grande contraste que nós temos com a humanidade. E é isso que, em parte, o nosso texto está tratando aqui. Israel é reprovado, mas Deus diz, mas eu providenciarei alguém que vai cumprir toda a minha vontade. Tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor, então, meus irmãos, como não temos como alcançar ou produzir a perfeição por nós mesmos, Ele iria socorro. No nosso texto, na forma de uma promessa que se torna um bebê, que se torna um homem, o nosso Salvador, o perfeito servo do Senhor. É isso que nós vamos começar a ver exatamente na pessoa dele, do versículo 1 até o versículo 17, na primeira parte da nossa mensagem de hoje. Em primeiro lugar, o servo de Deus, Jesus, supre as falhas da desobediência dos homens. O servo de Deus, Jesus, supre as falhas da desobediência dos homens. Olho na nossa anotação, olho na nossa Bíblia, o nosso texto começa com descrições sobre este servo apresentado aqui. Diz o texto no versículo 1 que ele é sustentado por Deus. Tudo que ele fará será bem sucedido, não porque ele é o bambambam, apesar que Jesus era o bambambam e continua sendo. Mas perceba, meus irmãos, que o texto faz questão de mostrar que tudo o que este servo fará é
por meio e pelo poder do Senhor Deus. É providenciado pelo Senhor. Diz o texto também que ele é escolhido por Deus, algo que é claro, é uma referência sempre para nós da soberania, do controle do Senhor sobre tudo aquilo que está acontecendo. Este servo não fará as coisas, diz o texto, por sua própria iniciativa, mas sempre por iniciativa divina. E por causa disso, ele será uma causa de prazer, de alegria para o nosso Deus. Eu quero que você comece a fazer as relações com o Novo Testamento. Não é exatamente isso que Jesus falava. Ele dizia que nada ele fazia de si mesmo, mas fazia o que o Pai o ordenava. É interessante, meus irmãos, que Jesus sempre tomou essa posição de humildade, quando de fato ele é o próprio Deus encarnado. E quantas vezes, irmãos, o meu coração, o seu coração é tão altivo, tão cheio de si, tão garantido, e o Senhor, Cordeiro, é manso, é humilde, e nos deixa já, mal saímos do versículo 1, uma lição de como deve ser a nossa vida. Bem, e não só tudo isso, mas o verso 1 também declara que o ruar, o Espírito de Deus, seria colocado nele. O Senhor está descrevendo, meus irmãos, como a obra do servo seria sobrenatural, e não apenas o feito de um mero e simples homem. E assim, precisava ser dessa forma, porque a missão do servo é grandiosa, é tremenda. Diz o texto que ele trará justiça às nações. E é impossível para o nosso frequentador da EBD, você que não falta EBD, fazer a relação de como as promessas de Isaías ecoam na escatologia. Um dia, meus irmãos, a justiça absoluta reinará sobre este planeta Terra, e virá através exatamente deste servo, que com mão de ferro, com cetro de ferro, irá trazer justiça, exatamente o que ele promete aqui no versículo 1. Então, com um único versículo, irmãos, nós já estamos, que estamos muitos séculos depois de Isaías, temos plena condição de identificar este servo do Senhor aqui como a bendita pessoa de Jesus de Nazaré. Ele foi e é literalmente tudo que nós vimos até agora. Até mesmo a última parte, que diz o versículo 1, ele já cumpriu, como nós lemos agora há pouco, porque o fim da lei é Cristo para a justiça ou a justificação de todo aquele que crê. Pela morte na cruz, pela sua morte vicária, ou seja, pela sua morte substitutiva em nosso lugar, ele nos trouxe justiça. Então perceba, meu irmão, nos nossos pecados, nas nossas limitações, o Senhor Deus olha para nós e enxerga a justiça de Cristo. Ele olha para nós, ele enxerga a perfeição de Cristo, porque ela foi colocada sobre nós. E essa justiça é espalhada, vimos agora no momento de missões, para todas as nações. E aqui, meus irmãos, é interessante, Isaías, eu não sei se de forma proposital, mas dá uma cutucada nos israelitas, digamos assim, especialmente aqueles mais voltados para si mesmos, mais nacionalistas. Por quê? Porque o servo aqui diz, irá trazer justiça para todos os povos. Enquanto que o grande problema de Israel, irmãos, foi fechar-se em si mesma e não trazer a luz que Deus havia planejado para os outros povos. E o servo ainda não terminou. A justiça mencionada aqui, irmãos, como eu disse agora há pouco, estamos vendo na EBD, vai encontrar sua última realização, sua realização final no reino messiânico. Temos falado, meus irmãos, vez após vez, de que durante aqueles dias que a palavra de Deus chama de um reino de 1000 anos, tudo, absolutamente tudo funcionará. A fome no mundo acabará, a falta de justiça social, a desigualdade, a injustiça em relação ao mal, absolutamente tudo acabará. Não haverá mais necessidade de tribunais, de juízes, eu acredito que nem mesmo de lei e ordem como nós conhecemos hoje, porque o Senhor irá implantar sobre todo o planeta a sua justiça, cumprindo o que está no versículo 1. Mas quais são, irmãos, outras descrições do servo que nós temos nesse texto? Ele não agirá pela mera força, nem irá empurrar as pessoas contra a sua vontade. A maioria das pessoas terminaria vendo um caniço quebrado, acabaria quebrando aquele caniço rachado e jogando fora. A maioria das pessoas, vendo um pavio que só sai um pouco de fumaça, acaba pisando e acabando com todo o fogo ali. E para usar essas ilustrações, irmãos, diz que o Senhor será o contrário. O caniço rachado, ele não vai terminar de quebrar. E o pavio que fumega, ele não vai terminar de apagar. Ele é, meus irmãos, o Senhor das renovações.
Ele é o Senhor das redenções. Ele é aquele que tira a pessoa do seu estado de quebrantamento, de ruína, de estar no chão e levanta, e restaura, e coloca no lugar de redenção. Ele é que levanta o caído, que restaura o caniço, que reacende o pavio. Os versos 2 e 3, que contém inclusive esses pensamentos que eu estou falando aqui, nos lembram, irmãos, as famosas palavras do Senhor, lá em Zacarias capítulo 4, versículo 6, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Isto é, não é a mera força humana que realiza a vontade de Deus, diz o Senhor. Aprenda então a depender do meu poder. Jesus, inclusive, irmãos, é mais um exemplo para nós quanto a isso. Você lembra quando Pedro corta a orelha do soldado, do servo Malco, tem até um nome dele lá no Getsemane? O que o Senhor responde? Você não sabia que eu poderia orar e pedir ao meu Pai, Ele mandaria uma legião de anjos em meu favor? Irmãos, nós estamos falando de alguém que literalmente detém todo o poder do universo na palma de sua mão. Mas não age assim. Que atura a pessoa estranha e esquisita de Herodes. Que atura a pessoa altiva de Pôncio Pilatos. Que atura um sinédrio. Todos criaturas dele. Mas ele de forma humilde vem para cumprir aquilo que o Senhor o enviou como verdadeiro servo do Senhor. Não por força, nem por violência. Jesus foi, meus irmãos, sem sombra de dúvida, o maior exemplo de dependência do poder de Deus. Mas ele não era fraco. Mansidão e gentileza não são sinônimos de fraqueza. O verso 4 deixa, meus irmãos, isso claro. Nada atingirá o servo, ele cumprirá a vontade do Senhor até a sua conclusão. Então, as ilhas, isto é, as nações, se renderão a ele, à sua lei, isto é, obedecerão o que ele diz. Este é uma passagem, meus irmãos, nos evangelhos, inclusive mencionamos hoje de manhã, em que Jesus diz que a palavra de Isaías capítulo 61 se cumpriu nele. Isso falamos hoje de manhã na nossa EBD. E aí o pessoal que apedrejava, lá em Nazaré, sua cidade natal, coisa deu ruim, deu B.O. E aí, meus irmãos, o que acontece? Eles os levam até um despenhadeiro, querendo jogá-lo dali. Jesus simplesmente olha para todo mundo e passa no meio da multidão como se absolutamente nada tivesse acontecido. Na dependência do poder de Deus, ele não precisa usar de força, não precisa usar nem de nenhum poder de ataque, vamos chamar assim, sobrenatural, porque ele depende completamente do Senhor. Tudo isso que nós vimos até agora, do versículo 1 até o 4, são diretamente palavras do Senhor Deus. E aí ele se identifica. Ele é o Criador de tudo e de todos, verso 5, e em seu imenso poder, ele pode prometer o que nos disse aqui e nós podemos confiar que será cumprido. Então, versículo 1 ao versículo 4, ele promete o servo do Senhor perfeito, e no versículo 5 ele mostra as suas credenciais. Eu vou fazer. Olha o que eu já tenho feito. Confie que eu vou continuar cumprindo a minha vontade. E aí ele retoma a apresentação do servo. Mas agora Deus fala com o servo. Ele, o Criador de tudo, irá executar a justiça por meio do servo e diz que o chamou para tanto. Ele chamou o servo, diz o texto, para ser, aspas, mediador para o povo e uma luz para os gentios. Aqui é uma coisa interessante, meus irmãos, porque eu não sei exatamente porquê, mas a versão que nós usamos e outras traz uma tradução que não deveria ser a palavra usada aqui. O correto, meus irmãos, é o que existe mais perto na Nova Almeida Atualizada. E diz que ele é chamado para ser o mediador da aliança e uma luz para os gentios. Mas o texto hebraico, ele diz literalmente que ele seria estabelecido como um pacto para o povo, ou uma aliança para o povo. Algo que é suficientemente adequado. Jesus, este servo, literalmente disse, irmãos, na última ceia com seus discípulos. Eu leio o texto de Lucas 22, 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Ou seja, se nós usarmos, irmãos, a tradução literal, que ele foi chamado para ser o pacto para o povo, a aliança para o povo, nós automaticamente ligamos o quê? O Novo Testamento com a nova aliança e aquilo que hoje nos traz salvação. Jesus é este servo enviado para ser
que vai trazer, que vai mediar, aí por isso o uso da palavra mediador aqui, a nova aliança. E o texto continua, ele é chamado também, aquele que vai trazer luz para os gentios. Não é exatamente isso que ele fala em João 8,12? Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, meus irmãos, frase após frase, conceito após conceito, é inequívoca a semelhança com Jesus. Ele é o Messias, ele é o servo, ele é aquele que está sendo prometido aqui. Ele é quem cumpre, meus irmãos, o que está no verso 7. Ele abre os olhos dos cegos pelo poder do Evangelho. Ele é quem os liberta e os resgata da escuridão para a sua luz. Absolutamente tudo que o Senhor prometeu a respeito do servo se cumpre na pessoa de Jesus. Ainda assim, no verso 8, ele precisa, digamos, disputar os corações dos homens por causa do que, irmãos? De novo nós voltamos ao assunto da idolatria. Repare, meus irmãos, que Deus vai voltar vez após vez nisto, porque exatamente esse foi um dos problemas principais de Israel durante toda a sua história. Semana passada eu mencionei, irmãos, que para nós, hoje no século 21, a ideia de alguém se ajoelhando diante de um pedaço de gesso, ou madeira, ou mesmo alguma coisa preciosa, é um tanto, ultrapassada, pelo menos para nós protestantes. Mas além de ser algo, irmãos, recorrente na história de Israel, algo que diversas vezes o povo foi repreendido no Antigo Testamento, nós precisamos lembrar, meus irmãos, que nas palavras de João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós não precisamos de uma estátua na nossa casa, idolatramos nosso cônjuge, nossos filhos, nosso emprego, nossa saúde, nossa juventude, nossa experiência, nossa inteligência. Preciso continuar? Quantas coisas nós colocamos em altares? Então, enquanto nós estamos examinando agora Deus falando novamente sobre ídolos, por favor, não pense numa estátua com um manto e uma coroa na cabeça. Devemos pensar muito mais, meus irmãos, naquelas coisas que têm disputado o nosso coração, o meu coração, do qual, vimos aqui hoje no catecismo, só há lugar para o nosso Deus. Só Ele pode ser adorado. Então, no verso 8, ele está, de novo, disputando o coração dos homens por causa da idolatria dos homens. Algo, diz o texto, que o Senhor jamais irá tolerar. A glória dele, de Deus, jamais seria dividida com falsos deuses criados por mãos ou mentes humanas. Para comprovar isso, irmãos, o Senhor usa novamente do argumento que ele usou antes. Isto é, falsos deuses não prometem nada e nada podem cumprir. No verso 9, o Senhor invoca à memória o que já tem prometido e como tudo que ele prometeu, ele cumpriu. É aquilo que eu tenho falado tantas vezes, o chamado, irmãos, de o currículo de Deus. O currículo do nosso Deus é invejável e é simplesmente maravilhoso. E Ele está fazendo de novo. Ele lembra das profecias antigas, as quais Ele cumpriu, portanto se garante agora que Ele irá cumprir as próximas. Então, diante de, irmãos, de um capítulo onde Ele está prometendo a vinda de um servo perfeito, obediente, que irá alegrar o seu coração, Ele está dizendo, manda os ídolos prometerem o que eu estou prometendo. Manda os ídolos realizarem o que eu estou realizando. Só eu posso fazer isso. Ele cumpriu as profecias antigas e agora irá cumprir as próximas. Os deuses ídolos não podem fazer nada disso. A crítica aqui, meus irmãos, de novo, é principalmente contra Israel. Como eu disse, por causa do seu longo histórico de idolatria. Mas também a todos os homens de todos os tempos, inclusive hoje em dia. Eles andam em prisão e trevas, diz o nosso texto, porque esperam libertação e luz do lugar errado. Esperam de falsos deuses que eles mesmos inventam. Esperam um futuro confiando em seus falsos deuses. E isso simplesmente não acontecerá. Por quê, irmãos? Por que um falso Deus, Deus não permitirá que nos atenda? Porque o Senhor não dará a sua glória de fato libertar os homens a falsos deuses. Não vai permitir que o crédito para trazer esperança para a humanidade venha de falsos deuses, de falsas ideologias, de falsos pensamentos e assim por diante. Deus está aqui, meus irmãos, mais uma vez mostrando para o povo, vocês têm apostado, vocês têm confiado, vocês têm buscado
no lugar errado. Confiem somente em mim. Na sequência, nos versos 10 a 12, acompanhe. Então os homens de todos os lugares e ocupações são convocados a adorar o Senhor. A convocação ao louvor a Deus, irmãos, está ligada a todas essas promessas de que o servo, o Messias, viria. Hoje, eu e você já podemos louvar, porque esse capítulo, o capítulo 42, entra para o currículo de Deus como mais uma promessa, mais uma profecia que Ele prometeu e Ele cumpriu. Agora veja, irmãos, como nós estamos em posições diferentes. Este povo está sendo convocado a acreditar que o que Deus está prometendo neste capítulo Ele vai cumprir. Nós sabemos que Ele já cumpriu, porque todo ano, no Natal, nós celebramos exatamente isso. O Salvador, o Messias, o servo prometido, de fato nasceu em Belém de Judá e veio para resgatar a mim e a você. Mas o verso 13 parece estender esse cumprimento da vida do servo, porque inicialmente nós estamos gratos ao Senhor, porque Ele cumpriu no Natal, vamos chamar assim, a vinda do Messias, certo? Mas olha o verso 13, e parece que é mais do que apenas a vinda que nós conhecemos. Os leitores originais de Isaías, eles não teriam condições, irmãos, de compreender totalmente o que Deus está falando aqui através do seu profeta. Mas nós temos o benefício, meus irmãos, de estar mais adiante na história. Nós temos o benefício de termos o resto da palavra de Deus, a revelação progressiva da palavra de Deus, para compreender isso. Porque essa promessa é sobre a vinda do servo, a vinda do Messias, que de fato se cumpriu em Belém, mas vai além. Porque perceba, meus irmãos, que no verso 13, ele fala sobre triunfo final, sobre os inimigos de Deus. E isso ainda não aconteceu. Os inimigos de Deus vão ser colocados debaixo dos seus pés na consumação do tempo. Ou seja, o versículo 13 está falando: eu vou enviar meu servo. O Senhor cumpriu no Natal, mas ele está indo adiante. Eu vou enviar meu servo. Ele vai trazer a justiça e vai acabar com a maldade sobre o mundo. Não é o tema que a gente tem explorado em Isaías? Como o Senhor vai acabar com a iniquidade, como o Senhor vai acabar com o mal, inclusive no nosso coração, como Ele vai trazer plena justiça sobre a terra. É isso, meus irmãos, que está vindo aqui. Esse mesmo tom, irmãos, irá até o final da nossa sessão, no verso 17. O ponto aqui é que a promessa do servo Messias é completa. Ele veio e ele sim ainda virá. A segunda vida de Cristo é inegável por toda a Escritura. E o Deus que prometeu aqui e já cumpriu a primeira parte, com certeza irá cumprir a segunda. E o complemento, irmãos, da sua vinda será depois, diz o texto, de um tempo de silêncio. Não é à toa, meus irmãos, que homens como, por exemplo, Nietzsche, ousaram dizer que Deus está morto, que é obviamente uma absoluta tolice. Deus não está morto. Deus está deixando, meus irmãos, a humanidade seguir o seu curso que Ele mesmo autorizou, determinou na história. E Deus está até certo ponto se mantendo em silêncio. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Não há nenhum acontecimento claro, espetacular, chamativo de Deus hoje da história. Sim, Deus continua agindo de forma sobrenatural, Deus continua curando doenças, Deus continua fazendo, inclusive ressuscitando mortos. Tem vários testemunhos de irmãos que experimentaram algo semelhante. Deus continua fazendo, Deus não descarregou, Ele não envelheceu, Ele não se aposentou, Ele não tirou férias. Mas o que o texto diz, meus irmãos, é que é como se Deus tivesse tirado o pé do acelerador. Ele está deixando a humanidade seguir a sua história sob a direção e coordenação dele, afunilando até aquele dia, onde a humanidade vai se encontrar com o seu Deus e vai prestar contas daquilo que está fazendo. E é claro, nós estamos se referindo à volta de Cristo. Por um lado, verso 15, Ele arrasará tudo que se opõe a Ele. As coisas escritas aqui são os lugares onde aqueles que se mantêm rebeldes contra o Senhor estão se refugiando, estão se habitando. Mas por outro lado, verso 16, Ele tomará os que foram por tanto tempo cegos espiritualmente e lhes conduzirá por novos caminhos que eles não conheceram, lhes mostrará a luz. Perceba, meus irmãos, que Deus não vem para passar o rodo na humanidade e acabar com tudo. Mais uma vez, Ele mostra que há este lado e este lado. Há a direita e a esquerda, como inclusive na passagem do juízo final, do trono de julgamento. Não é verdade?
Ele colocará à sua direita os justos e à esquerda aqueles que negarem o Senhor. Não existe a imparcialidade. Não existe a neutralidade, essa é uma palavra melhor. Como o próprio Senhor Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. É deste ou deste lado. Então perceba, meu querido que está conosco hoje, você não tem como ser neutro diante de Deus. Você não tem como ser neutro diante de Jesus. Você pode até se enganar e dizer, ele não significa nada para mim. Ele não representa nada para mim. Ele não afeta nada na minha vida. Mas você está ampla e profundamente iludido. Ele é aquele que determina, meus irmãos, a nossa eternidade. É aquele que determina o nosso futuro. Ou estamos com Ele, ou mesmo sem querer, a pessoa está contra Ele. Por isso que o verso 15 mostra a sua ira, seu julgamento, e o verso 16 mostra a sua misericórdia, para lados diferentes da humanidade. Bem, o nosso texto termina reafirmando e alertando, no verso 17, não confiem em falsos deuses, não confiem em si mesmo, não confiem em falsas esperanças, não confiem em nada a não ser no Senhor, que promete e que de fato cumpre. E essa é a transição, inclusive, para a segunda parte do capítulo, e o segundo uso da palavra serva. É como agora no versículo 17, nosso contexto, ele estivesse dando a deixa para falar agora da identidade de Israel, ou seja, a identidade daquele que está longe do Senhor, que precisa estar sendo atraído pelo Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, verso 18 até o verso 25, apesar das promessas de Deus, ele ainda é rejeitado por muitos. Apesar das promessas de Deus, ele ainda é rejeitado por muitos. Verso 18 até o final, nosso verso 25. Acompanhe na sua Bíblia. Nós precisamos lembrar que os judeus que leriam esse capítulo eram aqueles, como eu disse, que estariam ainda no futuro de Isaías, lá no cativeiro babilônico. Lá eles se perguntariam sobre as razões de estarem passando por isso. Eles se questionariam como foi que Deus pôde nos abandonar. Como nós falamos mesmo na semana retrasada, do capítulo 40 até o 48, Deus está falando sobre o consolo futuro, mas está respondendo às queixas e às reclamações de Israel quanto à percepção que a nação tem que o Senhor os havia abandonado. A explicação que temos aqui, do versículo 18 em diante, é parte dessa resposta de Deus ao povo. O verso 18 chama os surdos para que ouçam e os cegos para que vejam. Isso quer dizer, de onde Deus está tirando isso? E aí, mais uma vez, irmãos, eu quero chamar a nossa atenção para o Salmo 115. Lembra que nós lemos na semana passada? O que o Salmo 115 trata? Da inutilidade dos deuses, ou dos ídolos, se você preferir. Olha lá, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Presta atenção, tem boca e não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Presta atenção no versículo 8, tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confiar em falsos deuses, em ídolos, torna você surdo, mudo, cego, espiritualmente. Então, meus irmãos, os israelitas, aqui agora confrontados, haviam se tornado ensurdecidos, haviam se tornado cegos, através das eras, quando eles rejeitaram o Senhor e se voltaram para ídolos inúteis. Fisicamente, né, o corpo deles, fisicamente, talvez nada havia de errado com a maioria esmagadora do povo. Talvez um outro surdo, outro cego, mas a maioria estava bem. A maioria podia ver e escutar normalmente. Porém, espiritualmente, eles estavam cegos e surdos. Por isso que, meus irmãos, no verso 19, este novo servo
é chamado de cego e surdo. Aqui se trata do povo de Israel, e não mais do Messias que nós vimos no começo. Esse é o contraste que ele está falando. Porque, meus irmãos, Israel havia sido chamado para ser esse mensageiro, que está no versículo 19. Ele deveria ser a luz para os gentios, que o Messias agora iria cumprir. Isso havia sido a missão primeira de Israel. Israel devia servir como um imã, atraindo as nações, os povos, para que conhecesse o Senhor. Por quê? Como isso? Porque era um lugar bonito, que tinha praias bonitas, que tinha montanhas estonteantes? Não! Porque obedecendo a lei do Senhor, meus irmãos, esta seria uma nação próspera. O plano de Deus para Israel é que absolutamente nada desse errado. Os animais não morreriam à toa, a colheita não iria ter perda, mulheres estéreis não haveriam, absolutamente nada ia dar errado em Israel, se tivesse obedecido. Essa era a recompensa, essa era a bênção. E diante, meus irmãos, de tamanha utopia, vamos chamar assim, tamanha magnitude da bênção de Deus, os povos iam começar a perguntar: por que tudo dá certo para vocês? Por que tanta bênção no meio de vocês? E eles responderiam: por causa do Senhor. Não por nossa causa, mas por causa do Senhor. Porém, eles não eram estima e não atraíam os povos. A nação se tornou cega, porque apesar de tudo o que testemunhou da parte de Deus em sua história com o Senhor, verso 20, não deu atenção, não ouviu coisa alguma, não ligou, não aprendeu nada. Irmãos, uma das piores coisas na vida de qualquer pessoa, família ou nação é não aprender com a própria história. Alguém já disse, por exemplo, que se alguém aprende com o erro dos outros, com os seus próprios erros, é inteligente. Mas se já chega a aprender até com o erro dos outros, se torna uma pessoa sábia. Israel não tinha o benefício de aprender com o erro dos outros, tinha os seus próprios erros para aprender, mas não aprendia. E geração após geração voltava a cometer os mesmos erros. Aqui já cabe, meus irmãos, uma pausa e um parênteses. Será que eu tenho repetido essa péssima estratégia de vida? Em lugar de olhar para minhas mais de 5 décadas de vida e dizer: eita, aquilo que eu já fiz lá, vou fazer de novo, não. A forma como me comportei lá, chega, já deu apanhar desse jeito na minha vida, eu vou fazer diferente. Ou eu tenho simplesmente repetido como Israel está sendo repreendido no verso 20. Já, meus irmãos, também recebeu do Senhor algo que jamais nenhum povo da antiguidade recebeu: a revelação escrita de Deus por meio da lei. De fato, esse deveria ter sonado motivo de admiração, inclusive dos povos da antiguidade. O verso 21 nos fala de como o Senhor deu ao seu povo a lei e o fez como algo que agradava, algo que trazia prazer ao Senhor. Irmãos, nós estamos na mesma situação, até melhor do que Israel. Eu e você temos toda a palavra do Senhor na nossa mão, à nossa disposição. É verdade, precisa de diligência, precisa de estudo, precisa de aplicação para compreender determinadas partes, mas, amados, como nós somos abençoados. Sei que alguns aqui lembram, porque nós passamos um vídeo há bastante tempo atrás, inclusive essa frente aqui ainda não havia sido modificada, desse povo na Papua Nova Guiné. Eu digo pelas feições dele, é por lá que eles estão, ali na Oceania, logo acima da Austrália. Eles estão reunidos perto de uma pista de pouso, e lá desce um avião monomotor e ele está abarrotado de caixas. Alguém abre uma caixa. O que eles estavam ali para recepcionar? Uma pessoa importante? Alguém que eles admiravam? Não. Dentro das caixas, a Bíblia traduzida para a língua deles. E, meus irmãos, a emoção daquele povo, que obviamente manifesta a sua emoção de uma maneira diferente de nós, dançando, celebrando, os mais idosos chorando, enquanto que só no meu celular eu tenho, sabe lá quantas cópias da palavra de Deus. Na minha biblioteca eu tenho 5, 6, 7, 8, 9 Bíblias à minha disposição. E Deus tem nos abençoado tanto, com tanto, para que nós possamos ter acesso à sua palavra. Israel, infelizmente, tendo a lei, abandonou.
O verso 22 nos dá um breve relatório de como o povo de Israel foi invadido pelos povos por causa exatamente de ter abandonado a lei do Senhor. Como precisaram fugir dos seus opressores, se esconderem em cavernas, como se transformaram em uma presa sem resgate, em um despojo sem devolução. Tudo como fruto da cegueira para com os feitos do Senhor e da surdez para com a sua voz na palavra. Meus irmãos, não há absolutamente nada de errado que aconteça na nossa vida, que seja causado por nosso próprio pecado, que não esteja em direta contradição com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para cá, eu vou para lá. Ela diz para cima, eu vou para baixo. Ela diz senta, eu levanto. E depois eu faço como o povo de Deus lá no capítulo 40. O Senhor não se importa comigo. O Senhor se esqueceu de mim. Ou de fato, fui eu que não atentei às palavras que Ele tem nos falado, que Ele tem nos dado. Então, eles querem saber por que Israel está no cativeiro. Eles querem saber por que Jerusalém e o templo estão destruídos. Eles querem saber por que as promessas feitas aos patriarcas parece que não estavam valendo mais naqueles dias. Aqui está a resposta deles. Olhem para o seu passado de desobediência e lá está a resposta. Porém, apesar de não haver, meus irmãos, como mudar o nosso passado, não existe máquina do tempo, nós podemos usar o nosso passado, usar aquilo que Ele nos ensina para mudar o nosso futuro. E é isso que está no verso 23. Deus vira para eles e diz: qual de vocês escutará isso? Qual de vocês prestará muita atenção no tempo vindouro? Eu estou mostrando o desastre que vocês causaram no passado. Vai ser diferente no futuro? Vai ser diferente mais para frente? Será que vocês vão encontrar a cura para a sua cegueira e para a sua surdez espiritual ou espirituais em mim, no Senhor? Eles finalmente, meus irmãos, entenderiam que Deus não os tinha abandonado, deixando o cativeiro acontecer. Não, Deus não dormiu no ponto. Muito pelo contrário, era o próprio Deus que havia causado, Ele era o autor, o agente por trás do cativeiro, por trás de tudo o que havia acontecido com o seu povo. Ele é que havia entregado o povo como despojo para ser saqueado, nos afirma o verso 24. O verso 25 repete o que havia acontecido com o povo e afirma: contudo, eles nada haviam aprendido. Será, meus irmãos, que o futuro deles seria diferente? Nós sabemos que o verdadeiro servo do Senhor, ele sim, faria tudo diferente. Em tudo que Israel falhou, ele não falharia. Resta saber, meus irmãos, como o povo, o servo falho, iria responder às palavras do Senhor aqui. Resta saber como eu e você respondemos às palavras do Senhor. No nosso dia a dia nós temos sido desafiados a não negligenciar um conselho tão simples da palavra de Deus presente no Salmo 1 e Josué capítulo 1. Meditar na lei do Senhor a cada dia. Para facilitar a nossa vida, nós temos um devocional à nossa disposição. Textos bíblicos mastigados, expostos e explicados e com aplicações que nos desafiam. A resposta é: o que eu tenho feito diante de tanto recurso, de tanta possibilidade? Como eu tenho respondido ao que Deus tem colocado ao meu dispor? Antes de nós encerrarmos, irmãos, eu quero voltar aos nossos 2 pontos, trazer algumas reflexões. O servo de Deus, Jesus, supre as falhas da desobediência dos homens. Qual tem sido a dimensão, o tamanho, a profundidade da sua admiração por Jesus? Você o tem reduzido a simplesmente um bom exemplo? Ou talvez apenas alguém que preencheu a sua necessidade de salvação e bênção, agora você vai para o céu. Agora sigo a minha vida como eu desejo, porque eu já consegui de Jesus o que eu precisava. Será que Jesus tem sido reduzido, irmãos, na minha compreensão sobre Ele? Diante disso, você percebe o quanto completamente necessitado nós somos de Jesus. Como precisamos dEle. Porque o Senhor não é, meus irmãos, um acréscimo à nossa vida. Quando nós nos tornamos cristãos, nós não acrescentamos Jesus como um complemento na nossa vida, nem mesmo um suplemento.
Ele não é mais uma coisa, não sou agora eu, mais Jesus. Não. Ele é o todo. Ele é toda a nossa vida. Ele não é uma alternativa diante de alguma coisa que nos é oferecido. Ele é a única e incomparável alternativa para a nossa vida. Muitas pessoas, irmãos, usam a expressão, eu não consigo viver sem tal coisa, sem tal pessoa, sem isso ou aquilo. Eu sei, às vezes a gente vive, a gente fala de maneira da boca para fora. Não consigo viver sem chocolate. Claro, eu sei, não estou me referindo a isso. Estou me referindo às vezes quando as pessoas de fato estão dizendo, sinceramente, eu não consigo viver, e complementam com alguma coisa ou pessoa. Algum hábito. Enfim. Isso de fato, irmãos, é um tremendo engano. Ele, Jesus, é o único sobre quem, sem absolutamente nenhuma dúvida, podemos dizer: Mestre, eu não consigo viver sem o Senhor, sem o Teu amor, sem a Tua graça. Os discípulos estavam começando a perceber isso em João capítulo 6. Diante das exigências do discipulado, as pessoas começaram a ir embora. E aí o Senhor vira para elas, para os discípulos, e diz: vocês querem ir embora também? O que Pedro responde? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Ele é a única alternativa. Em segundo lugar, apesar das promessas de Deus, ele ainda é rejeitado por muitos. O alerta final do nosso texto, irmãos, e lemos inclusive no Salmo 115, ele é extremamente alarmante e preocupante. Tornem-se como eles, os ídolos, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Tornem-se surdos, tornem-se cegos. Mas ainda, meus irmãos, mais do que Israel, eu e você temos hoje, como eu disse, toda a revelação de Deus ao nosso alcance. Tudo que Ele determinou que ficasse registrado, nós temos à nossa disposição, temos ao nosso alcance. Então, será que os ídolos do nosso coração nos têm feito cegos e surdos ao ensinamento da palavra? Deixa eu colocar de outra forma. Será que os ídolos da minha vontade têm me tornado surdo e cego para a vontade de Deus? Repito, não tem nenhuma estátua na nossa casa, eu suponho. Não tem nenhum ídolo, ninguém acende vela em quem verdadeiramente controla Jesus por uma simples estátua. Isso não faz sentido. Os próprios 10 mandamentos proíbem isso. Mas esse não é o nosso perigo, irmãos. Nosso perigo, a nossa ameaça é mais interna, é mais aqui. E quanto mais nós resistimos em confrontar a nossa vontade, nosso punho vai erguendo, e eu me torno aquela pessoa obstinada em fazer o que eu quero e não o que Deus quer, e de punho erguido. Sei que estou errado, mas ainda assim quero fazer do meu jeito. Será que apesar, meus irmãos, das promessas incomparáveis e eternas que o Senhor nos tem feito, nosso coração ainda encontra razões para rejeitar o que Deus deseja e fazer o que os falsos deuses do meu coração me impõem? Essas são algumas das nossas limitações e razões pela qual nós precisamos tanto de Jesus. Essas são algumas das razões, meus irmãos, pelas quais o Senhor mesmo, em João capítulo 15, vira para os seus discípulos e diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, adivinha como, irmãos? Pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Está escrito no assento onde você está. Que o Senhor nos mostre, meus irmãos, cada dia mais a suficiência de Cristo. Tamanha necessidade nós, a humanidade, Israel, tinha deste Senhor. Que a promessa do capítulo 42 ecoa até Belém, passa por nossas vidas e chega até a consumação dos séculos. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra e como ela nos
dá mais uma vez a centralidade do Senhor Jesus na história e, é claro, na necessidade das nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos durante a nossa semana meditar nisso, pensar nisso e andar com o Senhor. Te louvamos e te agradecemos pela realização das promessas que temos em Cristo Jesus. No nome dele oramos. Amém e amém.